Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Vamos então continuar o nosso estudo e eu estarei falando sobre o furto e também sobre essa lei aplicada nos dias de hoje. O pastor Nível já nos deu uma excelente palavra sobre o direito à propriedade. E antes de iniciar essa minha parte aqui, desses dois tópicos, eu vou unir os dois, vou falar os dois de uma vez só. Antes de falar sobre esse tópico, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você encontrar um dinheiro em algum lugar, na rua, no mercado, você devolve esse dinheiro para o dono, você procura devolver, ou você embolsa esse dinheiro para você mesmo? Essa pergunta, no final da nossa explanação aqui, você vai responder para você mesmo, ok? Talvez você diga assim, não, eu vou devolver. No final, nós vamos entender se realmente você devolveria ou não. Bom, primeiro vamos falar sobre a diferença de roubo e furto. Existe uma diferença entre essas duas palavras, roubo e furto. O mandamento que nós conhecemos é não furtarás. Qual que é a diferença de roubar e furtar? Furtar é quando a pessoa pega um bem que não é seu, se apropria de algo que não é seu, está furtando. Agora, se ela fizer isso com violência ou com grave ameaça, aí já é roubo. Então, furtar, ele pega algo que não é seu. Roubar, ele já está usando de ameaça ou está usando de violência. Ninguém pode dizer que não sabe que furtar é errado. Nós temos as nossas leis, e nas nossas leis está dito que furtar é crime e quem fizer assim vai pagar por seus crimes, vai responder por essas ações. E todos nós conhecemos, até mesmo aqueles que não são cristãos, sabem que existe uma lei que diz não furtarás. Quando Deus deu a lei para Moisés, é interessante que ele deu a lei para Moisés, mas o decálogo, os 10 mandamentos, Deus escreveu na pedra. Foi Deus quem escreveu. E um deles era esse, não furtarás. Agora, uma pessoa que não é cristã e que vive em uma sociedade diferente, ela também não pode dizer que não conhece esse mandamento. A Bíblia diz o seguinte, que Deus ele escreveu o mandamento dele no coração do homem. Eu vou até ler esse versículo, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, porque quando o gentio, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles leis, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, uma pessoa que não conhece Bíblia, não conhece os 10 mandamentos, vive numa sociedade isolada, lá naquela sociedade, ele sabe, quando ele furta alguma coisa, ele sabe que aquilo é errado. Ninguém diante de Deus vai poder dizer assim, eu não sabia que pegar uma coisa que não era minha, eu estava transgredindo a lei, eu não sabia. Ninguém, todo homem tem no seu coração a lei de Deus gravada. Então Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra, mas os mandamentos de Deus estão escritos no coração do homem. Todos sabem que aquilo que ele está fazendo é errado. E quando essa pessoa for julgada por Deus, Deus vai julgar por esse mandamento que está escrito no coração dele. Ele sabia que está fazendo errado. E aí tem um grande problema, né? Se ele estava fazendo errado e sabia, ele é culpado. E o salário do pecado é a morte, não tem jeito. Pois bem, a Bíblia no Novo Testamento, ela fala sobre 2 malfeitores, 2 ladrões, que foram crucificados ao lado de Jesus. Desses 2 malfeitores, os 2 estavam no mesmo nível. Eram ladrões. Os 2 mereciam aquela
aquela pena que eles estavam sofrendo. Quando nós falamos de uma pessoa que está sendo crucificada, os judeus, eles não crucificavam. Tá? No judaísmo, eles tinham a pena de morte, na lei existia a pena de morte, mas eles não crucificavam. Eles apedrejavam, e se a pessoa tivesse falado alguma coisa contra Deus, eles penduravam a pessoa em uma árvore, porque a Bíblia diz, maldito é aquele que fica entre os céus e a terra pendurado no madeiro. Então, aquela pessoa era, aos olhos de Deus, amaldiçoada. Mas eles não crucificavam. Os romanos crucificavam. Os romanos, eles usavam a crucificação como a pior dos tormentos, a pior morte, a pior sentença. Morrer, tudo bem, mas eles não queriam apenas matar. Eles queriam que aquela pessoa servisse de exemplo, para que ninguém seguisse aquilo que eles estavam fazendo. Então, para eles crucificarem, era uma pessoa que se rebelou contra o reino. Não era qualquer caso que eles crucificavam. Era para mostrar que realmente aquela pessoa ficava de exemplo. Uma morte horrível, um tormento horrível. Uma pessoa que era crucificada, ele não morria de imediato. Ele ficava agonizando e sufocando durante 2, às vezes 3 dias de agonia até aquela pessoa morrer. Era uma morte horrível. Então, tinham 2 homens malfeitores que não eram flor que se cheirava, que estavam ali ao lado de Jesus, mas Jesus inocente, não tinha pecado. Jesus que fez bem para tantas pessoas, curou tantas pessoas, e por causa da inveja daqueles que eram os líderes religiosos, eles estavam ali, inocentes. Então, tinham 2 homens malfeitores, ladrões. O interessante é que um desses malfeitores reconheceu o senhorio de Jesus ali na cruz. No último fôlego de vida, no último momento de vida, ele reconheceu o senhorio de Jesus. E ele foi salvo. Mas o outro estava blasfemando de Jesus na hora da sua morte. No último momento da sua vida, um foi salvo e o outro confirmou a sua condenação. Isso mostra o seguinte, que Jesus, ele salva a pessoa que seja o pior dos malfeitores. E quando Jesus salva, ele salva de verdade. Ele perdoa os pecados, ele apaga todos os tipos de pecado. Então, se você já teve um encontro com Jesus, saiba que Jesus, ele apagou os seus pecados. Mas ele não fez isso para você continuar pecando. É para que você viva uma nova vida. Então, se antes você tinha esse hábito de furtar, né, talvez você diga assim, não, eu nunca roubei. Claro, você nunca roubou, mas será que você não furtou? Nós vimos alguns exemplos aqui de furtando a hora do seu patrão. Sabe o que a Bíblia nos orienta no Novo Testamento sobre furto? Olha, que interessante. Ela diz assim, se você trabalha, você tem que trabalhar para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus. Como se Deus fosse o seu patrão. Que interessante isso. O seu patrão, ele está ali sugando o seu sangue. O patrão, a ordem lógica das coisas é que o patrão nunca acha que o empregado está trabalhando o suficiente pelo seu salário. E o empregado nunca acha que o patrão está pagando o suficiente pelo seu trabalho. Essa é a ordem lógica das coisas. O patrão está ali, te sufocando, querendo o máximo de você, reclamando que você está ganhando muito e trabalhando pouco. O patrão não está nem aí com o seu bem-estar. Ele quer ganhar em cima de você. E você trabalhando para ele com aquela alegria, com aquele afinco, com aquela dedicação, com aquela fidelidade. Mas por que você está fazendo isso? Porque você é salvo em Cristo Jesus. Você está testemunhando de Cristo através da sua vida. E quando você faz isso, trabalhando para o seu patrão, mas com aquela fidelidade, com aquela alegria, Deus recebe isso como se você estivesse trabalhando para Deus. O seu trabalho tem galardão, não do seu patrão. O seu patrão vai pagar o seu salário no final do mês e ainda, se for possível, vai descontar alguma coisa. Né? Então, não espere receber recompensa do seu patrão. Mas Deus está vendo a sua fidelidade e é Deus quem vai te recompensar. Essa orientação que a Bíblia nos dá
no Novo Testamento para nós que já fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas, se você for um empregado relapso, você está roubando o seu patrão. Ele está pagando pela sua hora de trabalho e na hora do seu trabalho você está fazendo coisas erradas, ou você está relegando, você não está trabalhando como deveria. Você está roubando o seu patrão. Sabia que isso é furto? É furto. É furto também. E tem umas palavras bem pesadas para os preguiçosos e para aqueles que dão escândalo para o nome de Cristo. Você leva o nome de Cristo, as pessoas olham para você e dizem, quando ele fala é crente, está falando, é filho de Deus. Você leva o nome de Cristo. Você tem que dar um bom testemunho disso. Não roube o seu patrão. Mas o Novo Testamento também tem orientação para os patrões. Não explore o seu empregado. Tá? Eu vou ler um versículo aqui que diz assim. Efésios capítulo 4, versículo 27 e 28 diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, se você, antes de ter um encontro com Cristo, você tinha esse hábito de furtar, né? Você tinha esse hábito de furtar, não faça mais isso. Deus, ele não vai te impedir de fazer isso. O Espírito Santo de Deus, ele é muito educado. Ele vai te tocar. Você vai sentir que não é a vontade de Deus que você faça aquilo. Mas ele não te impede você de fazer as coisas erradas. Se você quiser fazer, você faz. Mas a orientação é, você furtava antes? Não furte mais. Trabalhe, porque o seu trabalho vai ser abençoado. E você não só vai ter o seu sustento, como você vai poder também abençoar aos necessitados. Essa é a promessa. Furtava? Não furte mais. Agora você tem uma nova vida. Agora você tem que acreditar, crer que o seu Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades, e supre mesmo, viu? E supre mesmo. O Novo Testamento também ele fala sobre Judas. Judas é um exemplo incrível. É muito interessante. Judas, ele tinha uma posição que era uma posição altíssima. Pense na igreja que tem um representante da igreja, tem um dirigente da igreja. Mas, acima desse dirigente da igreja, tem o pastor que é responsável por aquela região. E acima desse pastor, tem mais uma autoridade. Bom, o apóstolo, você pode dizer que ele era o pastor presidente dos pastores presidentes. Eles foram a base de onde começou a igreja. Eles que deram os primeiros passos, eles que deram as primeiras instruções. Hoje nós temos as nossas doutrinas, as nossas ordens, baseadas naquilo que eles fizeram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é claro. Mas eles foram os primeiros, foram os pioneiros. Olha a posição que Judas tinha. E Jesus não escolheu errado. Não pense que Jesus escolheu Judas errado. Jesus escolheu Judas certo. Ele tinha tudo para ser um apóstolo de Jesus, como os outros foram abençoados. Mas Jesus não tirou dele o que ele era. E Judas, dentro do coração dele, era ladrão. Vamos fazer mais uma leitura aqui, onde a Bíblia diz que Judas, o que tinha dentro do coração de Judas? Lucas 22, 1 a 6. Estava, pois, perto da festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Antes da Páscoa, vocês sabem que na Páscoa foi onde Jesus celebrou a última ceia, que nós celebramos até hoje. A última ceia nós celebramos até hoje. Toda vez que nós celebramos a ceia é a última, porque nós estamos esperando que depois dessa ceia
Jesus vem e leva a gente para o céu. Então, todas as nossas ceias é a última ceia. Ele celebrou a última ceia e até hoje nós estamos celebrando essa última ceia. Esperando Jesus vir para nos levar para o céu, lá no céu vai ser a primeira ceia, né? Nós estamos aqui celebrando a última. Antes disso, Judas já tinha no seu coração em trair Jesus. Satanás já tinha colocado no coração de Judas para que ele traísse Jesus. Como Satanás colocou no coração de um apóstolo, um seguidor de Jesus, um apóstolo que ouvia Jesus todos os dias, durante 3 anos e meio em que Jesus exerceu seu ministério, ele aprendia aos pés de Jesus. Como que Satanás pôde encontrar essa brechinha e colocar dentro do coração de Judas algo tão terrível assim? Bom, Satanás ele começa com alguns passos. Ele começa com alguns toques. Primeiro, a pessoa ela não começa furtando assim, logo de cara. Ela começa dando uma desculpa. Ela diz assim, não estou fazendo nada errado. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Vou dar um exemplo de, vamos dizer que você trabalhe como um manobrista. E você pega o carro do cliente para manobrar e ali tem umas moedas. Você olha aquelas moedas, pensa, poxa, o garçom está ganhando uma nota violenta ali de caixinha. O chefe está ganhando um salário altíssimo. E eu estou aqui sofrendo, manobrando os carros, recebendo um salário de miséria. Nada mais justo do que eu pegar essas moedinhas aqui e vai ser a minha gorjeta. Aí você pega as moedinhas. Olha, furto. Furto não é seu. Não vale nada, é umas moedinhas de nada, mas é furto. Então, Satanás, ele não te obriga a furtar. Ninguém pode dizer assim, eu roubei porque Satanás me obrigou. Ninguém, não culpe ninguém, é você. Ele só sopra no seu ouvido assim. Mas você aí, sofrendo, não ganha nada. Que é que essas moedinhas aí? Aí você pega aquelas moedinhas. Você deu um espaço para Satanás. Pequenininho, bem pequenininho. Não estou fazendo nada errado, é só umas moedinhas. Depois vai para o segundo passo. Segundo passo é, estou prejudicando ninguém. Vamos dizer que você trabalha agora como empregada doméstica. Aí você está trabalhando lá no seu patrão e tem alguma coisa ali que sobrou, vamos dizer assim, é um pouco de arroz, né? Usou arroz, mas tem um pouquinho ali no saco. Não é seu. Mas você fala assim, não, esse pouquinho de arroz não vai fazer falta para o patrão e eu não estou prejudicando ninguém, mas não é seu. É furto. Você pega aquilo, você deu o segundo passo, mais uma brechinha. Depois você vai para outra brecha. É uma boa causa. Né? Os meus filhos estão precisando de coisas em casa. Mas aí é um pouquinho maior o furto. Mas é por uma boa causa. Né? Você compra um celular que alguém está vendendo na rua, você sabe que o celular barato não é a coisa correta que aconteceu ali. O celular está barato, mas a minha filha está precisando de um celular. Então, você está cooperando com uma coisa ali que é furto. É uma coisa... Dali para frente, você já abriu uma brecha tão grande para Satanás, que tudo para você é correto. Aí você começa a pegar coisas que não é seu. É os passos. A pessoa ela não se torna um ladrão de uma hora para outra. Tem uma escola que o diabo é o professor. Aí vai, um pouquinho, aumentando. Daqui a pouco você está pegando as coisas dos outros e nem sente nada. Isso é completamente normal para você. Então, você pega, a sua consciência não fala mais nada. A sua consciência já cansou não fala mais nada. É normal você pegar as coisas dos outros. Assim era o coração de Judas. Ele permitiu que fosse galgando passos. Com certeza, antes de ele ser o apóstolo, ele já pegava algumas coisas que não lhe pertenciam. Mas quando ele foi chamado, ele era o tesoureiro de Jesus. Olha a posição que ele tinha de responsabilidade. Era ele quem cuidava da alimentação de Jesus e dos outros apóstolos. Todo o dinheiro vinha para a mão dele. E o dinheiro santo. E ele pegava dali.
Então, quando, em determinada ocasião, uma mulher, ela pegou o perfume e banhou os pés de Jesus com aquele perfume e enxugou com seus cabelos, Judas, quando ele viu aquilo, ele não viu o ato de adoração daquela mulher. Ele viu um desperdício de dinheiro. Mas olha só, esse perfume dava para vender por 300 dinheiro. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele queria que entrasse no caixa 300 dinheiro para ele pegar. O pastor Nível falou aqui sobre dízimo. Uma coisa muito interessante. O dízimo, ele é santo. Sabe que a palavra santo é separado. Então, quando você recebe o seu pagamento, o seu salário, dos seus esforços, você separa uma parte para Deus, você está santificando aquilo. Dízimo é santo. E quando você entrega na igreja, o pastor que recebe, ele vai te abençoar. E eu posso dizer com propriedade, porque eu ajudo na tesouraria aqui da igreja sede, que nós ali, quando o dízimo chega para os tesoureiros, primeiro ato que é feito, antes de começar a contagem, a contabilidade, é feita uma oração, abençoando os irmãos que ofertaram e que dizimaram. E quando termina o trabalho, é feita uma oração agradecendo a Deus por aquele trabalho. E quando esse montante vem para a igreja sede, as pessoas que fazem a contabilidade na igreja sede, quando terminam, elas oram a Deus agradecendo e pedindo para que Deus dê sabedoria para bem administrar aqueles bens. Eu posso dizer isso porque eu vivo isso. Eu vejo isso. E isso é feito porque o seu dízimo é santo. Judas, ele mexia com um dinheiro santo que sustentava o ministério de Jesus. E ele roubava. Roubar a Deus é complicado. Olha um conselho, vou encerrar essa minha parte, com esse conselho que Eli deu para os seus filhos. Eli, ele era um sumo sacerdote, e ele tinha uns filhos que ele pensava que seria sumos sacerdotes também, ajudavam no sacerdócio. E tinha Samuel, que era um menino muito jovem. E os filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor. A tal ponto que Deus queria matar eles. Olha o conselho. 1 Samuel 2, 22 e 25, até 25. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouviu tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta das tendas da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, quando alguém rouba de outro homem, ele vai pagar pelo seu crime diante dos homens. Mas e quando rouba de Deus? Como que vai pagar isso? Foi o conselho que ele deu. Ele deu esse conselho muito tarde. Já não tinha mais jeito, porque Deus já tinha decretado o juízo contra os filhos de Eli. Quando você retém aquilo que é de Deus, não faça isso. Não faça isso. Dê a Deus o que é de Deus, mas dê com alegria, não com tristeza. Dê com alegria, crendo que não vai te fazer falta. Deus vai te prosperar. Deus não vai deixar você passar necessidade. Não. Creia que o seu Deus é um Deus forte e poderoso. Faça isso com alegria, mas não roube de Deus. A pessoa que deixa o diabo dar esses passos que eu falei aqui, né? Começa uma coisa pequenininha. Não faz mal. Não, eu não estou prejudicando ninguém. Não, estou fazendo por uma boa causa. Depois está fazendo uma coisa muito grande. Essa pessoa já tem no seu coração a malícia do furto. Já tem no seu coração o desejo pelo pecado do furto. Essa pessoa, se achar o dinheiro em algum lugar, ela não devolve para o dono, ela embolsa. Mas se ela não tem isso dentro do seu coração, quando ela acha o dinheiro, ela vai procurar o dono. Foi a pergunta que eu fiz no início aqui, né? O que você faria?
Se você é daquelas pessoas que, quando pega, já pensa, como eu vou fazer para devolver isso? Você não tem a malícia do furto no seu coração. Mas se você é aquele que fala assim, que bênção, recebi uma graninha aqui, olha, não estava esperando, coloca no seu bolso. Dentro do seu coração você tem a malícia do furto. Se livre disso. Se livre disso. Seja uma luz e dê um bom testemunho de Cristo. Então, Deus abençoe, muito obrigado por esse período, que Deus continue abençoando você na continuidade desse estudo.